que todos nós temos. E nas crianças, esse instinto é sempre presente. Medo do escuro, de inseto, do bicho-papão. Mas até onde esse medo é normal? E a partir de quando ele se torna um problema? Para responder a essas e outras perguntas, a gente recebe aqui a psicóloga Carolina Medeiros. Carolina, boa noite. Muito obrigado pela entrevista. Boa noite, Jadir. O medo é um instinto natural e até desejado, né? Isso. Para a criança, o medo é importante porque protege ela de muitas roubadas, né? Então, se a criança tem medo de água, por exemplo, ela não vai pular na piscina desassistida, né? Se ela tem medo de atravessar uma rua, ela não vai sair correndo. Então, é muito bom, é instintivo para a criança que ela tem, assim, alguns medos, né? O medo de inseto, como você falou, vai evitar que ela vá mexer com algum inseto que pode ser peçonhento, que pode ser ruim para ela, né? Então, o medo muitas vezes é adaptativo, sim. Mas, de fato, as crianças têm mais medo do que nós adultos? As crianças fantasiam muito, então nós adultos a gente tem o benefício da racionalidade, né? A gente sabe, na maioria das vezes, que coisas são realmente ameaçadoras e que coisas não são. O que a criança tem é que ela fantasia demais, então ela não tem ainda esse aspecto de, bom, isso eu preciso ter medo e disso eu não preciso ter medo. Então, muitas vezes nessa fantasia ela vai criando coisas muito maiores, como o bicho-papão também que você falou, né? Que são medos assim que a gente veria como irracionais. E quando é que esses medos passam a, como é que eu posso colocar, representar um problema? Sim. Existe algum nível de medo exacerbado que chegue a travar a criança, por exemplo? Sim, exatamente aí que está o problema. Quando chega a travar a criança, quando chega a incomodar a rotina da família. Então, se a família, por exemplo, é uma família que gosta de praia e a criança tem muito medo de praia, tem muito medo do mar e torna aquilo um programa conflituoso, a gente tem que começar a olhar o que está acontecendo com essa criança, que ela está tendo aquele medo ali que para a família não deveria existir, que é um medo que na família ninguém tem, que assim, tá na praia, todo mundo gosta dali, tá tranquilo, então, e ela está com muito medo. Nesse caso, a gente precisa olhar para o que está acontecendo. Esse medo pode indicar outra coisa, além unicamente da presença daquele fator que desencadeia o medo? Em geral, os medos muito exacerbados, quando a criança fica muito ansiosa, tem isso também. O nível do medo. Às vezes a criança chora muito, treme, fica ansiosa ao ponto que ela não consegue fazer nada. Que você olha para ela e você diz, essa criança não está bem, né? Ela está corporalmente paralisada pelo medo. E dá para ver isso pela postura, né? Então, assim, é preciso a gente entender que esse medo ele vai falar de algo interno dela, né? Ela está falando de uma insegurança na vida, uma sensação também que pode ser de estar sozinha, né? Como será que ela sente a confiança no suporte dos familiares, dos responsáveis por ela, né? Como é que ela sente o suporte no adulto que deveria estar com ela ali o tempo todo? Então, será que esse suporte está sendo frágil, né? É uma possibilidade. Isso pode falar de um contexto ali que está difícil para ela de se desenvolver e aí ela desenvolve o medo como um sintoma de algo que tem por trás muito maior. As fases da infância, elas também influenciam nesses medos? Sim, como eu falei, a infância tem a questão de fantasiar. Então, quanto mais pequenininha, quanto mais novinha, ela vai ter esse nível aí de fantasia bem alto. E também, dependendo da fase da infância, isso vai falar da fase do apego que ela está com os pais. Então, nas fases muito iniciais, ali por volta de 1, 2 anos, é aquela fase que a criança está muito apegada com a mãe, com o pai, com as figuras mais próximas a ela. Então, nessa fase, ela precisa desenvolver uma confiança muito forte na mãe, para depois, posteriormente, ela poder confiar nela. E aí, quando ela sente muito medo nessa fase, significa que tem alguma coisa dentro desse vínculo que pode estar sendo prejudicada por algum fator, ou externo, ou talvez a mãe mesmo pode estar passando por alguma coisa. Agora, uma dica bem prática, uma dúvida. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha muito medo de escuro. Sim. E para quebrar esse medo, as pessoas diziam, então deixa no escuro, faz mais medo. Isso funciona? Não. Pode funcionar para tirar o sintoma, mas esse sintoma vai aparecer de outra forma, né? Esse medo é importante a gente ver que ele está sinalizando algo sério que está passando com a criança. Então, assim, a criança está se sentindo insegura. Por exemplo, quando a criança tem medo de escuro, quer dizer, ela se sente muito insegura no escuro. Ela pode estar se sentindo muito sozinha, né? Então, a gente precisa atuar muito mais no sentido de dizer, é seguro você estar aqui, você não está só, né? Então, seria muito mais legal se a mãe pudesse estar com ela. Vamos lá, vamos ficar aqui no
escuro comigo para ver como é que você se sente. Mamãe está aqui com você, né? E aí ir sensibilizando a criança para esse escuro, mostrando que ela está segura naquele lugar. Rapidinho para a gente encerrar, logicamente que nem todo medo vai significar um transtorno, mas percebeu, por exemplo, esses sintomas que a gente conversou, paralisar a criança, Sim. Como procurar ajuda? Olha, é interessante ver na escola se esse medo também está presente lá, primeiramente, né? E também pode procurar ajuda de um psicólogo, que é interessante se você vai ver que o medo está realmente atrapalhando. Então, o psicólogo é aí a melhor opção. Tá ótimo. Então, Carolina Medeiros, psicóloga, muito obrigado pela entrevista. Boa noite, Carolina. Obrigada.